Nesse início de trabalho, eu tenho sempre uma fala para dizer aqui para a minha equipe, e também eu estendo essa fala a todas as equipes. Quando uma equipe está trabalhando, tem muita coisa importante. Aquele que está trabalhando naquele dia com aquela equipe, ele fez um esforço, ele veio de longe, ele organizou a semana inteira para ele estar participando desse trabalho. E normalmente nesse dia, nesse esforço que foi feito, tem muitas coisas assim importantes que acontecem. Normalmente novos aprendizados. E esse novo aprendizado tem que ficar com aqueles que estavam junto naquele dia com aquela equipe. Não pode passar assim para outra pessoa de outra equipe ou para outra pessoa que não veio naquele dia trabalhar. Aquela pessoa que não veio trabalhar, que não participa da equipe, ela não teve o esforço dentro dela para receber esse novo ensino. Esse novo ensino é uma coisa assim muito importante. Foi feito o esforço anterior. E aquele que normalmente traz o ensino, ele também ficou pensando a semana inteira numa maneira de transmitir uma nova forma de ensinar. Precisamos assim de valorizar o ensino recebido. Esse valor está também no silêncio, aprender a ficar forte, porque acabou de aprender, ainda não está no sangue da pessoa. A pessoa que transmitiu o ensino está forte dentro dela, o ensino transmitido, mas aquele que está recebendo ainda não é dele o ensino. Então ele precisa de esperar aquele ensino recebido ficar no seu sangue, ficar na sua carne, ele ficar impregnado dessa nova maneira, desse novo jeito de trabalhar. E devido a isso a gente precisa de trabalhar também com o silêncio. Aprender a falar pouco. A fala é muito importante. Quando tem o saber, então fala. Se não tem o saber, se acabou de receber o ensino, precisa de ficar em silêncio. Nesse trabalho que nós estamos realizando, que o tema do nosso programa é o mundo, e na nossa caminhada, o mundo é a nossa caminhada. Então, tem muitas coisas assim importantes, como por exemplo assim, tem um mundo do nosso sistema sideral, tem um mundo do nosso trabalho, tem um mundo da nossa cidade, do nosso país, tem o nosso mundo interior. E o nosso mundo interior, ele é assim. Se a gente consegue usar direito os sentidos, os 5 sentidos, observar-se, calar-se, ouvir. Para o tato, a gente tem 10 dedos. Para o olfato, a gente tem 2 narinas. Para ver, temos 2 olhos, 2 ouvidos para ouvir e somente uma boca. Normalmente, essa boca, ela é usada muito mais do que todos os outros sentidos. Esse mundo que nós estamos vivendo, ele é o mundo da palavra, mas o mundo interior, que é o mundo do saber, que é o mundo que a gente vai ficar com ele quando a gente larga o corpo físico, é o mundo do saber, é o mundo do silêncio. É fortalecer no silêncio. Então precisa sim da pessoa ir treinando, usar de acordo, na proporção, os sentidos. Quer dizer, no tato são 10 dedos. Se são 10 dedos no tato, então a gente tem que observar muitas coisas antes de falar. Tem que ouvir muitas nuances antes de falar. Tem que observar bem. Então o mundo nosso, o mundo interior, o mundo da força, o mundo do jeito, é o mundo do silêncio. Na força do silêncio, com a força do saber,
Uma mãe não precisa de verbalizar para o filho. O jeito dela é suficiente para o filho alinhar. O jeito do profissional, o jeito que ele é um jeito bom, porque ele não precisa de falar. O jeito dele é o jeito do silêncio, da responsabilidade, é o jeito da segurança. No jeito da segurança, na empresa que ele trabalha, na indústria que ele trabalha, aquelas correias que se movimentam, na segurança dele, ele anda no meio daquelas correias, ele anda no meio daquelas máquinas. No nosso jeito, tem que ser um jeito assim, da firmeza da mãe, da segurança da mãe. Com a boca fechada, com o olhar, ela alinha o filho. Aquele profissional naquela fábrica, com aquelas correias, com aquelas máquinas em funcionamento, a segurança que ele anda no meio daquelas máquinas. Nós, no nosso dia a dia, precisamos de colocar essa segurança no nosso jeito de ser. Não precisa sim de ficar verbalizando, ficar repetindo com aqueles que é de nossa responsabilidade. O nosso jeito é o jeito da segurança, é o jeito da força, é o jeito de viver. O livro Na Luz da Verdade, ele ensina a pessoa a viver de maneira que ela consiga uma firmeza, uma segurança, uma determinação. Muitas vezes as pessoas ficam doentes, entristecidas, porque ela também não colocou, a pessoa, não colocou em primeiro lugar o primeiro mandamento. Se coloca em primeiro lugar o primeiro mandamento, então fica fácil dela desenvolver essa força, porque ela passa a confiar nos ensinos. Com essa confiança interior, ela desenvolve a firmeza de orientar o filho, ela desenvolve a firmeza daquele funcionário que caminha entre as máquinas. Nesse trabalho que nós estamos aqui desenvolvendo, o tema do nosso trabalho é o mundo, e nós estamos sempre falando do mundo nosso, porque o mundo exterior, ele é muito grande e vai às vezes muito além da compreensão normal de uma pessoa. Então o nosso mundo, ele está relacionado aos nossos sentidos, ele está relacionado ao nosso ver, ao nosso ouvir e o que nós falamos. Como o nosso mundo está relacionado à emoção, então quando nós vemos uma coisa que nos agrada, o coração bate de uma maneira. Quando a gente vê uma coisa que não nos agrada, o coração também manifesta de outra maneira. E fica bem claro assim, a gente vê o coração manifestando somente com o olhar. Quando entra o gostar, o coração manifesta ainda mais intensamente. Se é um gostar que nos traz alegria, o coração também manifesta de uma maneira que traz o rejuvenescimento, o embelezamento para aquele corpo. A maneira que existe do coração ficar um pouco equilibrado é colocando o primeiro mandamento em primeiro lugar. Se a gente coloca o primeiro mandamento em primeiro lugar, a beleza que é vista, o que não é belo que está sendo visto, a emoção, o gostar, o amor, o amado, a amada, então o nosso coração vai ficar mais equilibrado. E esse equilíbrio possibilita um envelhecimento melhor. Possibilita também a pessoa ir arrumando o dia a dia dela. Esse arrumar o dia a dia dela quer dizer assim, do jeito que ela vive, vai ser um jeito melhor. Porque o filho vem depois, o marido, a mulher vem depois.
Então, nossa vida não está relacionada a depender das pessoas. A nossa vida está relacionada ao jeito que a gente entende o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, ele continua conosco depois que largamos o corpo físico e antes de chegarmos nessa terra. O primeiro mandamento já era colocado em pauta, porque todas as mães que estão esperando uma criança, ela sempre coloca o primeiro mandamento na esperança dela ter uma boa hora para o nascimento daquele filho. Se todas as mulheres utilizam esse critério na esperança do primeiro mandamento, então já somos influenciados na barriga da nossa mãe. Quer dizer que antes de chegarmos nesta terra, já recebemos a influência do primeiro mandamento. No nosso dia a dia, o primeiro mandamento está sempre em pauta, mas somente nas resoluções, nas conquistas, em manter aquilo que foi conquistado. Mas o primeiro mandamento, ele tem que ser atuante todos os instantes, aonde a gente coloca o nosso coração, aonde a gente coloca o nosso olho. O nosso olho, muitas vezes nós temos uma curiosidade de olhar aquilo que não é da nossa responsabilidade. Essa curiosidade, ela tem que ser diminuída, porque se nós não temos um saber, um posicionamento, uma firmeza interior, então não podemos ficar assim olhando outras coisas que nos influenciam no nosso dia a dia. O livro Na Luz da Verdade ajuda a pessoa a desenvolver um procedimento interior que ela se contém nas curiosidades, que ela se contém do jeito que ela é. Esse jeito quer dizer assim, a maneira que a pessoa vive é um jeito bom, é um jeito onde ela vai estar com uma qualidade interior mais desenvolvida. Ela vai olhar aquilo que precisa ser olhado, ela vai ouvir aquilo que precisa ser ouvido e ela vai falar aquilo que precisa ser falado. Então nós passamos a ter dentro de nós espaços diferentes, jeitos diferentes. Esse espaço diferente, esses jeitos diferentes, dentro das pessoas, dentro de cada um de nós, é como se fosse um armário, é como se fosse um fichário. Está todas as coisas organizadas, porque o saber de uma dona de casa no fogão está dentro dela organizado, do jeito certo, o tempo para cada coisa, aquilo que faz e que os familiares gostam, aquilo que faz os familiares não gostam muito, a quantidade de cada ingrediente, mas nas nossas emoções, na nossa curiosidade, na nossa maneira de viver, também se encontra tudo organizado. E uma organização é um processo assim de mudança de norma temporal, porque aquela dona de casa, dentro dela, ela está sempre antevendo. A norma temporal dela é diferente. Ela sabe que hora que ela precisa para cada coisa e ela sabe o tempo que ela tem para fazer 3, 4 coisas, 5 coisas ao mesmo tempo e ter mais responsabilidade ainda. As pessoas têm essa condição. As pessoas têm assim dentro dela, quando ela estuda o livro Na Luz da Verdade, uma maneira diferente, de organizar dentro dela. Essa organização quer dizer assim, ela não precipita em fazer as coisas. Uma compra, um ato, uma fala, é muito método, muito critério. É tudo assim, com ponderação. Não tem necessidade de nada ser resolvido ontem. Tem a importância do empenho. Esse empenho é como a pessoa atua no dia a dia dela. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição da pessoa organizar dentro dela conforme é fora. Fora, na casa das pessoas,
Também, mais ou menos, todas as coisas estão organizadas. O lugar de contas pagas e o lugar de contas a pagar. O lugar que o filho estuda e o lugar que a gente estuda. Dentro de cada pessoa tem também esta condição de uma organização onde o coração da pessoa trabalha com um equilíbrio, trabalha com uma maneira de ser. Quando a pessoa tem dentro dela essa organização, desenvolve também o conhecimento dos alimentos, o conhecimento da erva, a maneira de ser. O mundo da pessoa é uma organização. Aquele que chega de fora, muitas vezes ele não entende aquela organização de imediato, mas depois ele passa a conviver naquela casa e vai vendo que tem uma organização, tem um jeito. Esse jeito tá bom, pode ser um jeito que ainda pode ser melhorado. Então as coisas não são definidas, não são estáticas. Nesse trabalho que está sendo desenvolvido e o nosso mundo, que é o mundo da nossa vida, que é o mundo do nosso sentido, que é o mundo do nosso coração, e muitas vezes a pessoa ainda se encontra com poucas décadas de vida e ela acha que ela tem assim muitas coisas, muito tempo pela frente e muitas coisas podem acontecer que o coração dela aguenta. Mas quando surge um verdadeiro amor e quando surge um verdadeiro entristecimento, que a pessoa não tem noção da grandeza do verdadeiro amor, que assim também é a grandeza de um entristecimento que a pessoa pensa que nunca vai acontecer na vida dela, que ela nunca tem noção das grandezas. E devido a isso, a pessoa tem que ter sempre assim um método, tem que ter sempre uma maneira de segurar mesmo o primeiro mandamento. Não tem assim como a pessoa segurar um grande amor, o coração dela bate diferente. E com esse bater diferente, se ela está junto do primeiro mandamento, então esse bater bate também numa harmonia, quer dizer, num equilíbrio, aonde a esperança não é colocada somente nesse novo amor que chegou, é colocado com um método, com um jeito, com uma responsabilidade. O coração não aguenta. Assim também é numa decepção, num entristecimento, numa saudade. As pessoas pensam, o termo assim mais comum que se usam é vacinada, não está. As nuances da vida, os coloridos que nos apresentam, é bem diferente daquele que a gente tinha uma noção, que a gente tinha uma imagem, porque as coisas do coração são coisas verdadeiras, não tem assim mais ou menos. A saudade é verdadeira, o amor é verdadeiro. Então o coração ele tem que estar sempre assim organizado e a pessoa tem que estar dentro dela com aquela condição da dona de casa. Ela sabe o que ela vai fazer amanhã. Ela sabe o que ela vai fazer daqui a uma semana, daqui a tantos dias é o aniversário do marido, é o aniversário do irmão, do filho, aniversário do netinho. E ela tem uma noção do que ela vai fazer daqui a tantos dias. Essa noção pode ser não fazer nada, mas dentro dela está a convicção, está a segurança. Então o coração dessa senhora ele é mais equilibrado. Quando coloca o coração, quer dizer, quando coloca o amor pelas pessoas com quem a gente convive, que é a mulher, o marido, o irmão, os filhos. Então, se a gente coloca essas pessoas em primeiro lugar, o coração não aguenta. Se a pessoa morre cedo, é porque também ela não atuou com o primeiro mandamento. Às vezes, quando a pessoa passa assim a ter mais idade,
já caminhou mais de 40 anos, então ela acha que a vida dela poderia ser diferente. Então, quando a pessoa já caminha mais de 40 anos pela vida, então ela vê assim que ela poderia ter tido uma vida diferente. Hoje, com a vivência que ela tem, não poderia ter, porque se ela tivesse, ela teria tido. O que ela tem que ter agora é uma esperança, para que agora, com a clareza melhor que ela tem, com o novo conhecimento que ela tem, que através dos anos agregou a vida dela, foi agregando, então hoje ela se encontra mais enriquecida. Fazendo uma observação do anterior, ela acha que poderia ter sido diferente. Não poderia, nós não tínhamos outro saber, se tivéssemos teria sido. Temos que aprender a conviver com o saber que nós temos. Temos que nos esforçar para aceitar o nosso passado. O nosso passado não pode ter sido diferente do que é o nosso presente. O nosso presente pode mudar um pouco. E essa mudança do nosso presente está no conhecimento do livro Na Luz da Verdade, que ajuda a mudar a norma temporal, que ajuda a entrar na condição daquele homem que sabe a direção que o bico da canoa tem que seguir. A nossa vida é assim, é como se estivéssemos dentro de um barco. O nosso coração é assim, é como se ele fosse o barco. Ele aceita os balanços das emoções, da saudade, das tristezas, das felicidades, das belezas. O que nós temos que fazer é separar dentro de nós cada coisa, cada perspectiva de vida, cada jeito de ser. Nesse balanço do barco, nessa direção que vamos desenvolver o jeito para saber aonde fica melhor o nosso futuro, nesse jeito tem que ter o livro Na Luz da Verdade. Uma pessoa não desce uma montanha de qualquer maneira, ela estuda o jeito melhor. Muitas vezes ela desce o lado oposto do que ela precisa seguir, mas ela desce com segurança. No nosso dia a dia também é assim. O nosso caminho tem que ser um caminho com segurança. As nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso passado tem que ficar cada coisa dentro de um lugar. Não temos uma maneira diferente a não ser conviver com o passado, aceitando. Esse aceitar não é um aceitar assim, é um aceitar com bondade interior. Essa bondade interior é da mesma categoria daquele ladrão na cruz ao lado de Jesus. Essa bondade é uma bondade de submissão, não é uma bondade de submissão às coisas das pessoas, porque um funcionário, ele não é submisso. Se ele entra no trabalho com o peso dele no relacionamento, com o peso dele na profissão que ele se responsabilizou em cumprir quando ele foi contratado por aquela empresa, não é uma submissão. Existe uma hierarquia dentro de uma empresa, existe uma norma e esse funcionário entrou na norma. Então, essa submissão é uma submissão de clareza, de conviver com aquela condição interior que a pessoa tem, da impotência que ele é, da impotência que ele tem diante das situações exteriores que a vida apresenta. Com essa condição interior de conviver com essa pequenez que nós somos diante da grandeza da natureza, possibilita a pessoa ter a estrutura interior de conviver com o ontem dela. Nesse convívio com o ontem, então ela passa a ser metódica, criteriosa, coerente, previdente no amanhã. O amanhã dessa pessoa, que é criteriosa, que é metódica, fica melhor, porque ela usa a qualidade dos 5 sentidos, que como só tem uma boca, e nós temos 2 ouvidos, 2 olhos, nós temos o tato,
Devido a isso, então ela passa a ser cuidadosa com o que fala. Se ela é cuidadosa com o que fala, também ela vai fazer uma seleção daquilo que ela ouve. Pois se ela não tem o que falar, então também ela não tem o que ouvir, a não ser as coisas que são de responsabilidade dela. O livro Na Luz da Verdade possibilita a pessoa atuar assim, saber falar, saber calar e a diferenciar as coisas. O coração dessa pessoa vai ficar um coração mais equilibrado. Ela não terá muitas emoções, mas também ela não terá decepções. A alegria, ela é muito interessante. Muitas vezes a pessoa tem muita alegria. Assim que acaba a alegria, aquele gráfico que está subindo, também tem a tristeza. Saiu do referencial normal das coisas. Se sai do referencial, se sobe muito, tem que descer. Não temos assim condição de sustentar uma alegria verdadeira. Nós temos a condição de viver esta alegria e ela ir para dentro da gente no lugar que ela precisa de ir. Por isso que nós precisamos de aprender a falar pouco. Se nós falamos pouco, nosso coração vai ficar equilibrado. Então também não vai ter o entristecimento, porque tem um método, tem a esperança, tem o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, tem o primeiro mandamento mais fortemente dentro de cada um de nós. Nós estamos falando aqui do coração, o nosso mundo, o mundo do coração. O mundo nosso, o mundo do coração, já começa logo cedo com a aurora. E essa aurora a gente olha pela janela, a alegria de ver todos os dias ela surgindo no horizonte, a beleza, o colorido, as nuvens se locomovendo e aquele coração batendo fortemente assim, daquele sol que surge, cheio de vida. A gente olha o sol assim, cada hora ele está diferente, cada hora ele está movimentando e o sol vai chegando e a aurora vai saindo. É bem interessante a força da aurora trazendo o sol todos os dias. Nós estamos aqui e feliz mesmo porque o nosso dia a dia tem que ser um dia feliz. As dificuldades que a vida apresenta, tem dificuldade de todo jeito. A gente vê a dificuldade numa ceva de passarinho. A gente joga lá os alimentos para ele e sempre tem um que vai reinar. Então a dificuldade não é uma dificuldade. A dificuldade é um meio para nós movimentarmos. Se nos possibilita a movimentar, então está muito bom. Se a gente assim está confiante no Criador, o movimentar traz a vida, porque facilita o trabalho do coração de receber de volta o sangue que foi lá na pontinha do dedo. Quando a gente movimenta, então o coração trabalha mais, ele fica fortalecido. Esse movimentar com finalidade é diferente de movimentar sem finalidade. Quando a gente movimenta com finalidade, entra dentro da pessoa uma satisfação.